What's up, people? Júlio aqui, eu sou o seu tutor de inglês e bora para mais um vídeo. Galerinha, hoje a gente vai ver aqui erros comuns que pessoas, a gente que está aprendendo inglês, eu já passei por isso, você deve estar passando por isso, ou você já passou por isso, você está aqui de curiosidade vendo como é que tá, né? Eu fazia bastante isso quando eu estava aprendendo, já estava num nível elevado, ainda gostava de conferir alguns vídeos, eu via também. Então hoje a gente está vendo erros comuns que a gente que está aprendendo, que você que está aprendendo possa estar cometendo, ou já cometeu alguma vez, ou não tem nem ideia do que possa ser e está aqui para descobrir, belezinha? Então, se você quer aprender inglês na prática, que funcione, já se inscreve aí que vídeos assim vão ser bem recorrentes, beleza? Então bora lá. Eu vou começar aqui na minha tela. Bora lá. Aqui na minha tela, galerinha, ó, a gente consegue ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 frases e elas são mais ou menos erros bem comuns aí em contextos que o pessoal costuma cometer. Essa primeira, ó, você que está aprendendo, lê junto comigo. I have 20 years. Mais uma vez. I have 20 years. Se a gente for traduzir para o Brasil, colocar certinho palavra por palavra, vai estar escrito: eu tenho 20 anos. No português, corretamente correto, eu tenho 20 anos. No inglês, a gente não usa o have, de ter, para falar quantos anos a gente tem. Aqui, galerinha, o correto seria I am 20 years old, certo? I am 20 years old. Por que você fala I am no lugar de I have? O am, galera, ele não é só do verbo to be, para quem se lembra da escola, ele não é só o verbo to be. O am, ele é usado aqui nesse sentido de idade, que é justamente para você falar eu sou 20 anos, né, de idade. Por quê? Porque se a gente pegar a estrutura do inglês, a gente vai ver aqui, ó, I am 20 years old. O am, ele não está só se referindo ao 20, né, aos 20 anos, ele está se referindo ao termo old. Por quê? Porque ele está falando que algo é 20 anos velho, né? O que seria esse algo? Eu, a gente, nós, né? I am, então estamos nos tratando de nós mesmos. Então, nesse caso, você vai falar que você é 20 anos. Então, você é 20 anos. Por que parece estranho? Por que fica estranho? Porque a gente não pode fazer como está nesta frase aqui em vermelho e a gente só pegar palavra por palavra e traduzir um idioma. Isso fica muito estranho quando você pega na prática. Por quê? Porque o idioma ele tem várias conotações, ele tem vários sentidos, várias nuances, de que se você pegar palavra por palavra, vai ficar uma frase estranha dependendo do que você quer falar. Mais ou menos essas que estão aqui na telinha. Então, você que talvez joga bastante videogame deve já ter escutado o termo localizar, né? Ah, joguinho vai vir localizado para sua região, localizado em português Brasil. O que seria esse localizado? Localizado é quando você não está só traduzindo o idioma, você está trazendo ele para o local que você vai lançar. Então, por exemplo, aqui quando a gente quer falar que você tem X anos de idade, no Brasil eu tenho, por exemplo, eu tenho 26. Então eu tenho 26 anos de idade, certo? Em inglês você vai usar o am, porque você, né, está se referindo à idade e ao que essa idade está fazendo sentido na frase, que isso aqui seria o old. Né? Você é 20 anos old, você tem 20 anos. Então aqui você vai colocar no português, na hora da tradução, eu tenho, mas em inglês a gente vai falar I am 20 years old. Se você tem 17, I am 17 years old. Se você tem 60, I am 60 years old. Você vai sempre usar o I am. Perfeito? Claro que a gente vai se aprofundar mais nisso nos próximos vídeos, nos vídeos a seguir, né? Mas
Então não fica muito grilado. Estou só te mostrando aqui a forma correta dessas frases aqui, esses contextos a gente vai pegando nos vídeos seguintes, tá bom? Mas para você ter um resumo, você vai sempre usar para se referir à idade, I am. I am X, né, years old. Belezinha? A próxima aqui, ó, more, better. Repete comigo, ó. More, better. Por que essa frase está errada? Aqui é o famoso mais melhor. Mais melhor não existe nem no português, nem no inglês, tá bom? Então aqui, literalmente escrito, está escrito mais melhor. Então aqui para consertar, a única coisa que a gente precisa fazer é tirar, remover o more. E a gente só vai deixar better, que significa melhor, tá bom? Então aqui, em vermelho, mais melhor, em verde, melhor, tá bom? Esse é o correto. Bem simplesão. Open the light. Esse é bem capcioso. Esse aqui é um que as pessoas pegam no pulo, né? Porque aqui a gente fala liga a luz, desliga a luz, né? Então, ou abre a luz, algo do tipo, né? Em inglês, você não vai falar open the light. Open the light, aqui se a gente pegar palavra por palavra, está escrito abre a luz. Bem errado. No português eu confesso que eu não escuto muito, abre a luz aí, né? A gente escuta mais, eu falando de mim, escuto mais liga a luz, né? Ou desliga a luz, né? Algo do tipo. Mas eu já vi bastante pessoas que estão aprendendo a falar open the light, né? Então não seria isso. O correto, turn on the light, certo? Turn on the light. Turn on the light. Ligue a luz. Tá vendo que o turn e o on juntos, eles formam uma única palavra no português. Ligue a luz. Ligue a luz. Turn on the light. Turn on the light. Ligue a luz. Perfeito? Bora pro próximo. I go in the market. Repete comigo. I go in the market. Consegue identificar o erro nessa frase? Vou te dar 5 segundinhos, vamos lá. Um pouquinho menos que 5, mas conseguiu? Identificou? Se você identificou o erro nessa frase, coloca aí nos comentários antes de eu falar qual que é o correto, beleza? Vamos lá, dá um pausezinho no vídeo, escreve o que você identificou de erro e volta aqui, dá o despause aí, né? Deixa o vídeo rolar, que eu vou falar agora pra você qual que é o erro. Ó, aqui, em verdinho, I go in the market. Se a gente pegar a tradução palavra por palavra de novo, eu vou dentro do mercado. Tá bem robótico, né? Tá uma coisa que não dá para você entender por contexto o que quer ser falado, mas não tem muito um sentido correto, certo? Então aqui é bem tranquilo. I go, eu vou to the market. I go to the market. I go to the market. Eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado. Bem tranquilo, ó. I go to the market. Quando a gente quer se referir a alguma coisa, a gente vai usar o to, tá bom? T-O. Então você vai usar I go to the market. Eu vou ao mercado, tá bom? Aqui, plus, um a mais aqui para vocês, é diferente de você falar estou indo ao mercado, tá bom? Se você quer falar isso, estou indo ao mercado, não seria I go to the market, seria só pra gente seguir, I am going to the market. I'm going to the market. Belezinha? Deixa eu só voltar aqui pra gente manter o fluxo. Claro que a gente vai entrar nisso daí mais pra frente, mas é para um outro vídeo. Aqui, galerinha, I didn't went. I didn't went. Aqui é uma coisa bem simples, mas que é muito fácil de errar, e principalmente quando você está aprendendo. Quando você está aprendendo, esse tipo de pegadinha pode acontecer muitas vezes, tá? Aqui, se a gente traduzir I didn't went, tá? Eu não fui.
mais ou menos isso. Até um pouquinho difícil a gente trazer para o português, porque aqui tá meio que em dois passados, né? Não em dois passados, mas as duas frases não, as duas palavras aqui elas estão no passado. Então, no português acaba que às vezes a gente consegue falar, né? Aqui por contexto dá pra gente pegar que a pessoa, né? Que a frase quer dizer eu não fui, né? Eu não fui. Por quê? O não tá no negativo e o went, de fui, tá no passado. Aqui em inglês não funciona dessa forma. Se você quer falar, porque o went sozinho é foi ou fui, dependendo do contexto da frase. Se a gente quisesse falar aqui no afirmativo, aqui a gente tiraria esse didn't e colocaria I went, eu fui. Aqui, como ele quer dizer que ele não foi, I didn't went, você já não vai usar o went, que é foi ou fui. Você vai usar justamente I didn't go. I didn't go. Certo? I didn't go. Por que que isso acontece? Porque aqui o didn't, ele é uma junção de duas palavras que tem no inglês, que é o did e e o not. I did not. Esse é o didn't. I did not. O did sendo um verbo auxiliar, que ele vai ajudar no sentido da palavra que tiver com ele, neste caso, o not de não. Então, por isso que ele fica didn't, é uma abreviação, e aí a gente tira esse O, a gente junta as palavras e a gente coloca um aspinha. Eu esqueci o nome desse acento, eu esqueci o nome dele, mas a gente coloca ele para formar esse didn't. Mas, em realidade, são duas palavras simplificadas, né? E esse did, como eu já falei, ele é um verbo auxiliar que ele vai dar o sentido na palavra que ele está auxiliando, nesse caso, not. Aí, por isto, simplesmente, pelo did, ele já coloca no passado. Por isso que eu disse que é uma pegadinha. O did, ele já coloca no passado. Então, pelo did colocar a frase inteira, né, o sentido da frase inteira no passado, você não vai usar o went de novo, porque o went ele já está no passado também. Então, se você coloca did not went, você colocou no passado duas vezes. E isso no inglês ele fica muito estranho, muito errado de você falar. Se você fala com um nativo, com alguém, sei lá, alguém que algum estrangeiro que está falando inglês com você, a pessoa fica bem confusa, né? Fica tipo, caramba, é um erro bem errado, vamos dizer assim, é um erro bem de criança, bem de criança que está aprendendo a falar, né, a se comunicar certinho. Então, de novo, aqui é I didn't go. Ou, se a gente não quiser abreviar, a gente tem essa opção I did not go. Certinho? Alguma dessas frases você já caiu, alguma dessas frases você já usou, você já errou, tem outras frases que você já errou, que você ou que eu não falei aqui que seria legal tá no vídeo, coloca aí nos comentários, vamos gerar essa comunidade, vamos se conversar para a gente se ajudar em todo mundo e aprendendo, né? Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui para guiar vocês no aprendizado, como uma ponte, deixar vocês gerando, né? Gerar uma certa facilidade maior para vocês aprenderem. Então, comenta aí, coloca aí nos comentários, vamos se conversando, todo mundo. E se você gostou desse vídeo, pode se preparar que vai ter muito mais, tá bom? Se você quer aprender inglês na prática, inglês falado, que funcione, que as pessoas realmente vão te entender e que você realmente vai conseguir usar e vai entender, já se inscreve aí no canal. Belezinha, galera? Muito obrigado, deixa um likezinho aí que vai ajudar bastante pra gente upar esse vídeo. Hypa ele se tiver disponível, né? Tem essa nova opção agora no YouTube. E é isso, galerinha. Muito obrigado. Valeu.